Então, hoje nós vamos falar da diferença entre a cirurgia aberta e a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva está se tornando popular na ortopedia, visa a redução de complicações e do tempo de recuperação. As cirurgias percutâneas no pé são métodos que permitem mínimas incisões sem exposição e com uso de radioscopia. Os tratamentos cirúrgicos no pé visam alcançar um pé sem dor e biomecanicamente funcional. Diversas vezes serão necessárias múltiplas correções. Nas cirurgias minimamente invasivas, é possível realizar essas correções através de pequenas incisões. Nas imagens, o autor traz a diferença das incisões para a correção do hálux valgo na cirurgia aberta e na cirurgia percutânea. As indicações cirúrgicas são as mesmas, porém, para realizar cirurgias minimamente invasivas é necessário ter os instrumentos adequados. Os instrumentos básicos são o bisturi, ruginas e descoladores e afastadores. Os bisturis permitem incisões menores de 5 milímetros, as ruginas, descoladores e afastadores possuem diferentes tamanhos e formas e permitem extrair fragmentos ósseos por essas incisões. O material de sutura e para homeostasia também são instrumentos básicos. Os instrumentos motorizados são o motor, peça de mão e brocas. Os motores devem permitir o controle da velocidade das brocas para evitar necrose óssea e outras lesões. A velocidade adequada é a mínima necessária para realizar os cortes necessários, com controle e precisão entre 1.000 e 8.000 movimentos por minuto. As brocas possuem diferentes tamanhos e formas para o corte necessário e não permitem movimentos circulatórios. O controle radioscópico com fluoroscopia é geralmente utilizado. O design em C dos aparelhos bloco cirúrgico permite realizar imagens em qualquer plano. O conhecimento da anatomia e planejamento pré-operatório é essencial. A escolha do acesso depende das estruturas em risco que são facilmente visualizadas na cirurgia aberta. Os autores do livro recomendam um período de adaptação e treinamento, como é feito com quem vai iniciar cirurgias por videoartroscopia, para cirurgiões sem experiência em cirurgias minimamente invasivas. As incisões devem ser feitas em 90 graus com a pele, evitando a área de pressão e do tamanho necessário para a entrada dos instrumentos. O ângulo de trabalho a partir da incisão não deve ser perpendicular à superfície articular para evitar lesão à cartilagem. O trajeto da incisão deve ser único, então deve ser pensado na incisão e no ângulo de trabalho para que, através de uma incisão apenas, seja realizado o corte necessário, sempre protegendo a pele, partes moles e estruturas neurovasculares. O máximo de ângulo de trabalho que deve ser atingido em uma única incisão é de 60 graus. Uma importante diferença é o tipo de anestesia realizada nas duas técnicas. A anestesia em cirurgias abertas costuma ser bloqueio, no mínimo, ao nível do poplíteo. A anestesia nas cirurgias minimamente invasivas é local, permitindo a alta precoce do paciente. Os tipos de cirurgia são divididos em procedimentos de partes moles, procedimentos ósseos e artrodese. As indicações para procedimentos de partes moles são limitados. Não é possível realizar transposições e reparos. Capsulotomias e tenotomias podem ser executadas por acessos minimamente invasivos, como, por exemplo, liberação dos tendões flexores e fasciotomia. As cirurgias ósseas, como osteotomias e as ostectomias, são as mais indicadas para cirurgias percutâneas. Todas as osteotomias distais, diafisárias e proximais de falanges e metatarsos podem ser realizadas. As artrodeses estão mais limitadas pelas cirurgias percutâneas, pois, a artrodese articular precisa fazer aquela remoção da cartilagem e posterior fusão óssea. As principais vantagens da cirurgia minimamente invasiva são a possibilidade de usar apenas anestesia local, incisões pequenas com menos danos a partes moles, não utilizar materiais de osteossíntese, redução da dor pós-operatória, redução do tempo cirúrgico, redução dos custos hospitalares, por menor tempo de internação e menos infecção, e permite cirurgias de revisão menos complexas. As principais desvantagens da cirurgia minimamente invasiva são a longa curva de aprendizado, menos controle da posição e encurtamento nas osteomias, menos controle na estabilização da osteomia, dificuldade no controle de sangramento e localização de estruturas profundas e dificuldade na localização espacial, perda da sensibilidade profunda. Mais de 200 procedimentos já foram descritos para cirurgias percutâneas, que geralmente são combinadas para poder corrigir
todas as deformidades. Os autores dividiram a dificuldade dos procedimentos em 5 níveis. As cirurgias de nível 1 são a correção do bunionete e deformidade dos dedos. No nível 2 estariam as cirurgias para tratamento de tendinopatia de Aquiles. No nível 3 seriam as cirurgias de correção de hálux valgo moderado e metatarsalgia. No nível 4, hálux valgo severo e artrose subtalar. E o nível 5 seriam para cirurgias de salvamento. Para cirurgiões sem experiência, os autores recomendam iniciar com as cirurgias para bunionete. Os autores ensinam o passo a passo da cirurgia, iniciando ali com a exostectomia, seguido pela capsulotomia metatarsofalangiana e a osteotomia distal do quinto metatarso, finalizando com a osteotomia da falange proximal do quinto pododáctilo. Ao final, é realizada a bandagem, é a parte essencial do procedimento, uma vez que não é realizada a osteossíntese. Em 7 dias, ocorre a primeira revisão e o curativo é trocado. A partir daí, o paciente passa a trocar o curativo diariamente, mantendo a posição do metatarso por mais 3 a 4 semanas. O paciente mantém a marcha com calçado de solado rígido o tempo inteiro. Algumas complicações possíveis são infecção de pele, edema, inflamação, queimaduras superficiais. Mais raramente pode ocorrer lesões tendíneas e neurovasculares. Não há relato de lesões vasculares que causaram isquemia no membro em toda a literatura. Rigidez articular é uma complicação frequente, principalmente na cirurgia de correção de hálux valgo. Mobilização precoce com 3 semanas pode evitar. Nos dedos menores é menos comum apresentar essa rigidez. Infecção profunda e trombose são raros. Nas complicações ósseas pode ocorrer deslocamento devido à falta de osteossíntese. Erro na direção da osteotomia é a causa mais frequente e deve ser reabordado precocemente. Nos raios laterais é esperado o deslocamento maior e consolidação mais demorada. Logo após osteotomias, a carga é liberada precocemente e cabeças livres dos metatarsos se adaptam para receber a carga. No primeiro mês, é recomendado o uso de calçado com solado rígido para evitar a dorsiflexão da cabeça dos metatarsos. Atraso de consolidação é frequente, principalmente no primeiro metatarso, pode esperar mais de 6 meses, mesmo que o paciente apresente sinais inflamatórios. Nos raios laterais, há relatos de consolidação com mais de 12 meses, a maioria desses pacientes são assintomáticos e não se pode considerar pseudoartrose antes de 18 meses. Pseudoartrose e necrose avascular das cabeças dos metatarsos são exceções e geralmente sem repercussões clínicas. Esse foi o resumo do capítulo 3 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner, e algumas informações também foram retiradas do Men's Surgery. Muito obrigada.